Glória a Deus. Irmãos, os irmãos estão de pé, por favor. Vamos abrir a Bíblia em Jonas, capítulo 1. Eu sei que nessa noite, Deus trouxe pelo menos uma pessoa nesse lugar para ouvir essa palavra. Eu não sei quem é essa pessoa. Que seja uma, que seja duas, não sei. Comigo Deus já falou. Mas eu tenho uma convicção disso e no final eu vou falar o porquê. Jonas capítulo 1, versículos de 1 a 4. Aleluia, Jesus. Diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Até aqui, amém? Pai, eu quero te agradecer mais uma vez pelo privilégio que o Senhor me concede de tomar essa tribuna. Eu sei que de mim mesma eu não tenho condições nenhuma de ministrar a Tua palavra. Tudo que há em mim veio do Senhor. Por isso eu me coloco, Senhor, humildemente diante da Tua presença, dizendo que eu preciso que o Teu Espírito me use. Eu preciso que o Senhor fale através da minha vida. E da mesma forma, cada pessoa que está aqui necessita que o Senhor fale aos seus corações. Deus, que todo espírito que vem roubar a palavra, que todo demônio que vem trazer impedimento para que a palavra não seja entendida, seja manietado agora e lançado nas regiões de abismo, para onde o Senhor determinar, fora do nosso meio. Eu declaro esse ambiente livre, ungido, impregnado da glória de Deus. E que a mensagem que o Senhor tem para as vidas aqui nesta noite seja entendida. E haja uma resposta para aquilo que o Senhor vai falar. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Eu quero pedir uma gentileza. Desliguem ou deixem no vibracal e guarda no bolso o celular. Amém? Ninguém visitando aí Facebook, ninguém fazendo outra coisa senão ouvindo a palavra. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós estamos dizendo para Deus que nós consideramos a sua palavra. Amém? Então, quando nós não fazemos isso, nós não estamos honrando a palavra. Então eu peço aos irmãos essa gentileza. Algumas pessoas têm a Bíblia no celular, no tablet. Então se você está conferindo a Bíblia, tudo bem. Eu preferiria que vocês trouxessem a Bíblia mesmo. Para olhar, para marcar, porque às vezes confunde, né? Então, mas se não puder, você é livre. No entanto, se for outra coisa que não seja a Bíblia, deixe esse tempo separado para o Senhor, porque vai ser bênção para você, amém? Eu falo isso porque Satanás, ele é astucioso. Às vezes nós oramos anos e anos para obtermos uma resposta de Deus. E no momento Deus vai liberar a palavra e por uma distração, o diabo, ele usa isso, um espírito de distração para roubar a palavra. É alguém que se levanta, é alguém que conversa, é alguém que faz alguma coisa que distrai e a gente perde
Uma palavra, irmãos, pode ser uma resposta para uma grande vitória nossa. Amém? Esse livro de Jonas eu preguei, que eu me lembro, vi nas minhas anotações. Eu preguei uma vez aqui na CMA em 2008. Nunca mais eu tinha falado, pregado sobre Jonas. Deus trouxe esta palavra. É uma palavra muito conhecida. Recentemente o pastor Hernandes pregou aqui numa quarta-feira sobre essa palavra. E ele focou no ponto em que o dono do barco vendeu a passagem para alguém que estava desconcertado. E por isso ele sofreu prejuízo. Mas na verdade, eu não sei qual o ponto que Deus ele quer trazer para falar a pessoas específicas aqui. Eu sei que realmente ele tem pessoas aqui que ele trouxe hoje exclusivamente para ouvir essa palavra. Nós sabemos, irmãos, que Jonas, a Bíblia não fala muito sobre ele, filho de Amitai. Ele recebeu de Deus uma ordem, como nós lemos aqui, para que ele se levantasse e fosse a uma cidade chamada Nínive, capital da Assíria, para dar uma palavra de juízo para aquele povo. Os assírios, eles eram inimigos de Israel e eram pessoas cruéis. Quando eles pegavam seus inimigos, eles torturavam antes de matar. Jonas, ele sabia de tudo e ele não queria ir até aquele povo, mas Deus quis que Jonas fosse até aquele povo. E Deus deu uma palavra profética. Jonas, você vai dizer que dentro de 40 dias vem o juízo sobre eles. Vai lá e diz, libera essa palavra, porque a Bíblia diz que a malícia daquele povo subiu até a presença de Deus. Muitas vezes nós fazemos algumas coisas e pensamos que Deus não está vendo e que Deus não se importa. Embora haja uma distância muito grande, física, entre o planeta Terra e o céu dos céus, o trono de Deus, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E a maldade daquele povo, que era um povo idólatra, que servia a falsos deuses, tinha chegado até a presença de Deus e no limite. Deus então libera uma palavra e diz, Jonas, é você que vai lá dizer o que eu tenho. Jonas, a Bíblia diz que ele se levantou para fugir. O seu coração não estava disposto a obedecer a Deus. Por que que ele quis fugir? Existia uma cultura, era um entendimento que eles tinham, que os deuses, eles tinham regiões. Eles tinham regiões. E eles atuavam apenas naquelas regiões. Jonas pensou o seguinte, bom, Deus quer que eu vá para Nínive, eu não vou, porque aquele povo é um povo ruim, são os inimigos. E se eu for e declarar a palavra, pode ser que eles se arrependam, e Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus vai perdoar aquele povo, e eu não quero que eles sejam perdoados porque eles são ruins. Essa é a mentalidade de Jonas. E eu vou fugir de Deus, porque aqui em Israel é o território de Deus. Eu vou para Tarsis. Deus tinha dado uma ordem para ele ir para Nínive, 800 quilômetros. Ele resolveu ir para Tarsis, 3.000 quilômetros. Preferiu seguir um caminho mais longo, mais perigoso, para desobedecer a Deus, do que fazer a vontade de Deus num caminho mais curto.
Nínive fala do lugar da vontade de Deus. E Tarsis fala do lugar da vontade do homem. Todos os dias, irmãos, nós somos desafiados a ir para um lugar. Ou para Nínive, ou para Tarsis. Todos os dias nós precisamos tomar uma decisão. Ou fazer a vontade de Deus, ou fazer a nossa vontade. Talvez nós tenhamos pessoas que estão aqui no nosso meio, que têm escolhido Tarsis em determinados momentos. Talvez tenham pessoas aqui que estão entre um caminho e outro, ainda não tem uma decisão. E talvez tenhamos aqui, com certeza, pessoas que realmente estão em Nínive, que fala da vontade de Deus, estão na perfeita vontade de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece o nosso coração. Deus sempre amou a humanidade, nunca vai deixar de amar. Nós não compreendemos esse amor de Deus, mas Ele ama, e ama o pecador, e ama e restaura alguém que se arrepende. Esse era o coração de Deus em relação àquelas pessoas. No entanto, irmãos, um servo de Deus como Jonas, ele, ao desobedecer o Senhor, ele escolheu o caminho da decadência. A Bíblia fala aqui que ele desceu várias vezes. Se eu não me engano, são 4 vezes que mostra que Jonas desceu. Em nossa vida espiritual, todas as vezes que nós desobedecemos a voz de Deus, que nós escolhemos fazer a nossa própria vontade, nós descemos espiritualmente. Deus tem um caminho para mim e para você. Deus, no caso de Jonas aqui, ele era um servo do Senhor, ele era um profeta do Senhor, e ele se recusou a trabalhar para Deus. Deus queria usá-lo, mas ele se recusou, e muitos de nós, muitos servos do Senhor, estão como Jonas, descendo a cada dia na sua vida espiritual, porque se recusam a ir para Nínive, para o lugar da vontade de Deus. Já sabem o que Deus disse para fazer. Já tem uma palavra diretiva de Deus para a sua vida. Mas decidiram não obedecer. E a Bíblia diz que Jonas, ele desceu para Jope. Ele desceu para dentro, comprou uma passagem, desceu para dentro do navio. No navio ele foi para o porão, desceu mais uma vez. E eu acredito que todos aqui conhecem a história de Jonas. A Bíblia diz que Deus mandou ao mar um grande vento. Esse vento foi Deus que mandou. Existem coisas em nossas vidas que Deus permite. Deus permite por quê? E Deus manda por quê? O vento aqui foi uma disciplina, foi uma correção de Deus para que Jonas pudesse voltar, para que Jonas tivesse bom senso e resolvesse obedecer à voz do Senhor, irmãos. A Bíblia diz aqui que foi Deus que mandou ao mar um grande vento. E fez-se no mar uma grande tempestade, o navio estava para quebrar-se. A situação ficou difícil para aqueles marinheiros, para o dono daquele navio, para aquela tripulação. Uma grande tempestade, um desespero, porque conforme nós vamos lendo aqui, a tempestade vai só aumentando. As pessoas já ficam desesperadas. E a Bíblia diz que eles temeram e eles clamavam. Eles não conheciam ao Deus de Israel.
Eles começaram a clamar, eles começaram a pegar as coisas do navio e jogar em alto mar. E ficaram ali desesperados. E eles então desceram até o porão do navio. Está colocando ali, né, os versículos. Eu tinha mandado para os irmãos uma outra mensagem, mas Deus quer falar com os Jonas que estão aqui nessa noite. Então, eles foram até o porão do navio, encontraram ali Jonas dormindo. Quando nós não obedecemos à voz de Deus, irmãos, nós dormimos o sono da negligência. Por um tempo. As coisas estão acontecendo, os problemas estão acontecendo, nós estamos na desobediência, as coisas estão acontecendo e nós não estamos enxergando. Essa semana aí, a internet foi um bombardeio dos vídeos de estudos sobre o Apocalipse 17, em razão da renúncia do Papa. Os teólogos, os estudiosos do Apocalipse, de escatologia, já lançaram os seus estudos. Então tem muita coisa. E algumas pessoas estão despertando porque os sinais estão muito claros. Muito claros. Mas existem algumas pessoas que mesmo com os sinais, mesmo com a tempestade, mesmo com todos os acontecimentos, com o que a Bíblia diz, a gente vendo o cumprimento da profecia bíblica de uma forma totalmente clara. E muitos de nós estamos como Jonas, nós vamos lá para o porão, não quero nem saber. Deus, olha, resolva o que o Senhor tem para resolver. Trate com esse povo, porque eu não quero saber desse povo. Porque conhecemos a Deus, sabemos quem Deus é, mas não queremos viver aquilo que Deus nos pede na palavra. Não queremos amar, não queremos ter compaixão, não nos importamos com os perdidos. Isso é uma realidade. E quando nós fazemos isso, irmãos, nós dormimos no porão. Nós descemos. Descemos para a cidade, descemos para o navio, descemos para o porão. Só que Deus nos dá uma lição aqui tremenda. E eu anotei essa primeira lição que o Senhor compartilhou no meu coração. Quando Deus nos dá um comando, nós precisamos ouvir e obedecer. Porque a desobediência leva o servo de Deus à queda e à disciplina. Só existe um lugar onde o servo de Deus pode ser útil. É estar no centro da vontade de Deus. Não existe outro lugar para que um crente, um servo de Deus, lavado e remido com o sangue de Jesus, todo aquele que aceitou Jesus já tem uma palavra, um ide de Deus, e todos nós só podemos ser úteis ao Senhor se nós estivermos no centro da sua vontade. Spurgeon disse que fé e obediência estão juntas num pacote só. Não posso dizer que tenho fé se eu não obedeço. Porque a minha fé, ela tem que me levar à obediência. A primeira lição que eu aprendi foi essa: quando Deus nos dá um comando, nós precisamos obedecer imediatamente. A segunda é: não adianta nenhum esforço para frustrar os planos de Deus. Não adianta. Não adianta eu querer negociar, enrolar, porque eu sempre vou perder. Deus, ele sempre ganha, irmãos. Porque a vontade dele é a melhor. O profeta Isaías diz que os pensamentos de Deus são mais elevados do que os nossos. São pensamentos altos para nos dar o fim que nós desejamos. Ele quer o melhor. E o caminho que ele traçou para eu trilhar é o melhor. E quando eu obedeço, fazendo a obra em algo que ele colocou nas minhas mãos, ele tem algo maior à frente para me dar. Há um crescimento em razão da obediência. Aleluia.
Então, não adianta nenhum esforço para frustrar os planos de Deus. Por quê? Porque nós nunca prosperamos em nossa desobediência. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Você nunca vai prosperar na desobediência. Quando um servo de Deus desobedece, além dele se prejudicar, ele ainda prejudica quem está ao seu redor. Hoje pela manhã eu falei sobre isso na escola bíblica dominical, porque são inúmeros os casos que a gente sabe, coisas que já aconteceram em nossa própria vida, experiência. Quantas vezes a minha vida de pecado, a vida de pecado do meu esposo, o meu pecado atingiu a vida dele, o pecado dele me atingiu os nossos filhos, atingiu finanças. E atinge outras pessoas porque se nós estamos fracos, se nós estamos fora da vontade de Deus, nós deixamos de interceder. Nós deixamos de ser instrumentos de bênção para outras pessoas. Então, eu vejo aqui que o poder de Deus, ele sempre vai bloquear o caminho do rebelde. Ai, Jesus, me queima. O poder de Deus sempre vai bloquear o caminho do rebelde. Olha só, irmãos, que coisa. Deus mandou aqui um vento. Os marinheiros ficaram desesperados. Jonas estava lá dormindo, um profundo sono. E aí aqueles homens, eles eram teístas, eles usavam a prática de jogar sortes. Nós vemos essa prática na Bíblia em alguns momentos e cessou no livro de Atos, até que eles começaram a ser completamente guiados pelo Espírito Santo. Nós vemos que até o momento em que eles foram escolher os diáconos, alguns diáconos para substituir, eles lançaram sortes. Mas como eles receberam o poder do Espírito Santo e aprenderam a ouvir a voz do Espírito, então você encontra a partir de alguns capítulos de Atos dizendo, e o Espírito conduziu, e o Espírito disse. Então essa prática era comum. E aí eles lançaram sortes para saber o que estava acontecendo. Alguém estava em problema. E caiu, a Bíblia fala aqui no capítulo 7, a sorte caiu sobre Jonas. Então, versículo 8, lhe disseram, declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ora, eles não queriam pecar, eles não queriam fazer algum mal contra Jonas, sem ter a certeza de que Jonas verdadeiramente era o problema. Que Jonas era quem estava trazendo aquela grande tempestade. Então, eles pediram uma confissão aqui de Jonas. Uma confissão de culpa. Então, olha, da onde você vem, que ocupação é a tua, qual é a tua terra e de que povo é você. Eles queriam entender a história de Jonas para que eles pudessem tomar uma providência. E a Bíblia diz que Jonas respondeu, eu sou hebreu, temo ao Senhor Deus do céu, que fez o céu e a terra, o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que você fez isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Jonas confessou, olha, Deus me mandou ir para Nínive e eu peguei esse navio aqui porque eu quero ir para Tarsis. Deus me mandou ir para o norte, eu estou indo para o oeste. Deus mandou eu seguir 800 quilômetros, eu estou seguindo 3.000. Deus me mandou ir para o lugar da vontade dele, eu estou indo para o lugar da minha vontade. Então,
eles perguntaram: o que nós vamos fazer? Você está aqui no barco, Deus está castigando, Deus está tratando com você. E o próprio Jonas disse: olha, vocês me levantem e me joguem no mar. Desceu para a cidade, desceu para o navio, desceu para o porão e agora desceu para o mar. E do mar ele desceu para o ventre do grande peixe. Então, irmãos, Jonas ficou em apuros. Porque Deus, ele promoveu o encontro dele com o grande peixe e uma estadia que eu imagino que não foi muito agradável para ele. Eu não trouxe para os irmãos os dados, mas eu vou passar uma mala direta e com esses dados. Algumas pessoas, elas não acreditam, algumas pessoas dizem que esse livro é um mito, e algumas pessoas não acreditam que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Nessa região aqui, segundo os estudiosos, existem peixes que engolem até um cavalo. E já foram, inclusive, encontrados. E que eles não mastigam. Então, e já aconteceu de encontrarem uma pessoa viva, o peixe morreu e a pessoa ficou viva. Isso foi divulgado em jornais e tudo. Então, eu estava falando aqui hoje de manhã na escola bíblica, nós estamos falando sobre o caráter de Deus e a importância do conhecimento do caráter de Deus. E uma das coisas que eu disse é que não se conhece Deus se não for pela palavra, pela fé e por um espírito humilde. Não adianta a pessoa querer entender isso daqui no intelectual, porque a nossa cabecinha é muito pequena para caber um Deus que com a sua palavra sustenta o universo. A cada dia estão encontrando aí mais galáxias, mais planetas, estão encontrando tudo gerado pela boca de um Deus todo-poderoso. É impossível para Deus preparar um peixe, porque Jesus mencionou esse fato no Novo Testamento. E Jesus não é mentiroso. É impossível Jesus mentir. Jesus disse: olha, assim como Jonas esteve 3 dias no ventre do peixe, assim o Filho do Homem, ele também foi morto e ficou enterrado. Então, irmãos, isso daqui é completamente possível. É completamente possível. A Bíblia diz que é uma coisa estranha esse tratamento de Deus, mas nós podemos ver pela palavra de Deus que Deus, ele age muitas vezes de formas estranhas, para que ninguém se ache, para que ninguém fique questionando e fique querendo tomar o lugar de Deus. Eu separei algumas coisas aqui que nós encontramos na palavra de Deus e que são estranhas. Não é só estranho um peixe engolir um homem e aquele homem ficar 3 dias lá dentro do ventre daquele peixe, e depois o peixe ir lá e vomitar o homem na praia. Mas eu encontrei na Bíblia Deus falando com o peixe, porque Deus mandou o peixe levar Jonas para lá. Agora o peixe obedeceu e Jonas não obedeceu. E eu e você? O peixe é mais obediente. Quantas coisas Deus tem falado para nós e nós não obedecemos? É estranho Deus falando com o peixe? É. Mas ele falou e o peixe obedeceu. Eu encontrei na Bíblia, em Miqueias, no capítulo 6, versículo 1, um profeta contendendo com os montes.
diz assim, Miqueias 6, versículo 1. Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, contende perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Mais ou menos assim, vai lá para o monte e começa a conversar com o monte. Sozinho. Eu encontrei em Zacarias, no capítulo 10, versículo 8, Deus assobiando. Diz assim, eu lhes assobiarei e os ajuntarei, porque os tenho remido, e multiplicar-se-ão como dantes se multiplicavam. Zacarias 10, 8. Eu encontrei algo mais estranho ainda na Bíblia, irmãos. Em Malaquias, no capítulo 2, versículo 3, quando Deus diz que vai passar esterco no rosto dos sacerdotes, por causa da desobediência. Deus tinha falado Deus falando com Malaquias, esse livro é um diálogo, e Deus falando com Malaquias que o povo estava trazendo uma oferta que ele não recebia. Não é tudo que a gente oferta que Deus recebe. Nós vemos isso claramente. Caim fez uma oferta, Deus não recebeu. Então, Deus fala com o profeta Malaquias que ele não estava recebendo e que aquele povo estava privado da bênção porque não estava fazendo a coisa da maneira certa. Existe um princípio, e no princípio nós devemos andar. A motivação tem que estar em linha com o princípio para que Deus receba. E aí Deus, no capítulo 2 desse livro de Malaquias, Deus fala com o sacerdote. E você, sacerdote, você tenha um peso de culpa maior, porque você conhece a verdade e você ainda oferece na minha casa a oferta imunda que o povo traz. Aí Deus diz aqui, eis que reprovarei a vossa semente, espalharei esterco sobre os vossos rostos, o esterco das vossas festas solenes, e para junto destes sereis levados. Eu vou dar só mais 2 exemplos aqui, para que os irmãos vejam que Deus, ele tem uma forma de trabalhar, ele é Deus, ele é soberano. E em sua soberania, irmãos, ele faz o que ele quer, porque ele é Deus. Amém? E cabe a nós experimentarmos o poder de Deus, porque o nosso conhecimento de Deus não é um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento de experiência com Deus. E como que eu vou experimentar Deus? Obedecendo a sua palavra. Obedecendo a sua palavra. Deus falou, está falado. Eu me submeto e sou abençoado. O Senhor diz em Deuteronômio, se você ouvir a minha palavra, se você meditar nos meus mandamentos, e se você cuidar em cumprir os meus mandamentos, todas essas bênçãos te seguirão. A forma que ele deixou para nós, não é, ele tem que provar para mim que ele é Deus. Deus não tem que provar que ele é Deus para ninguém, ele é Deus. Está sentado no alto e sublime trono, e habita no coração do humilde e do contrito. Eu acreditando ou não, não vai abalar, não existe absolutamente nada nessa terra, nenhum poder, não existe nenhuma pessoa tão importante que possa abalar o poder de Deus. Ninguém. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é o Altíssimo, ele é o El Shaddai, ele é o Todo-Poderoso. Aleluia, ele é o Senhor dos exércitos dos céus. O Deus que conhece as estrelas pelo nome. Não tem nenhum cientista aqui nessa terra que é capaz de dar nome a todas as estrelas. Dá nome para um pouco aqui, aí
no poder criativo de Deus, porque todos os dias Ele faz coisas novas, Ele vai criando. A pessoa fala assim, não, descobri, aqui pronto, ó. Aí coisas novas surgem. Mas eu vejo algo aqui tremendo, um profeta batendo com a mão e batendo com o pé. Às vezes a gente vê algum profeta aí, batendo com o pé, sapateando e falando. Está aqui, ó, Ezequiel 7:17. Aleluia. Ezequiel 7:17 diz assim, assim diz o Senhor Deus, bate com a mão e bate com o teu pé e dize, por todas as grandes abominações da casa de Israel, porque cairão a espada e de fome e de peste. Ezequiel 21, versículo 6. É o último que eu vou ler aqui para a gente concluir aqui sobre Jonas. Suspiros sendo dados para reforçar a mensagem. Olha que coisa, irmãos. Para chamar, eu creio que quando Deus disse, olha, você vai profetizar para o povo. Vai batendo a mão e vai batendo o pé e profetizando para o povo. É para chamar a atenção. Né? E aqui, Deus diz assim, suspira, pois, ó filho do homem. Suspira à vista deles com quebrantamento dos teus ombros e com amargura. Olha que profecia interessante. Alguém suspirando com amargura e com quebrantamento. Eu li esse texto e tentei imaginar a situação do profeta diante do povo. Que tipo de suspiro ele poderia ter feito? Suspiro de quebrantamento. Um suspiro, né? Suspiro, quando alguém tem uma dor. Isso é um suspiro. Imagina o profeta. Chega. Jesus, chega no meio do povo. Vai trazer uma profecia de conserto. Para que o povo pudesse entender a gravidade da situação. Eu imagino que seja algo assim. Isso eu estou falando de mim mesmo, não é nenhuma revelação. Mas uma forma, irmãos, diferente de Deus operar. Então, o espírito, o demônio da incredulidade, ele já vem logo e diz assim, que conversa é essa? Que história é essa? Isso, o peixe grande engoliu, o cidadão ficou lá 3 dias. Mas está escrito, e nós cremos, amém? Aleluia, porque o Deus que falou, é impossível ele mentir. Irmãos, o último ponto aqui é que no ventre do peixe, Jonas aprendeu algumas lições. Não adianta fugir da responsabilidade e desobedecer, porque a correção vem. É forte isso aqui, né? Você pode dizer para quem está do seu lado aí, olha, não adianta desobedecer, porque um vento pode chegar. Quando Deus dá uma ordem, Ele não está brincando, irmãos. É sério isso, né? Quando Deus dá uma ordem, Ele não está brincando. Ele tinha milhares de pessoas naquela cidade. Se não me falha a memória, eram 120 mil pessoas para se converter. Ele não estava brincando, era algo sério. Deus queria salvar aquele povo. E Jonas não levou a sério. E Jonas, ele aprendeu uma lição aqui, que no momento da prova, o melhor caminho a seguir é o da oração. Amém? Se tem alguém que está passando luta, está passando prova, o vento está soprando, a tempestade está querendo afundar o seu navio, existe um caminho, o caminho é a oração. No capítulo 2, começa assim: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe.
Olha, Jonas não orou para decidir. No momento que Deus deu a ordem, ele, desobedeceu deliberadamente, ele não orou. Jonas, ele não orou quando a tempestade veio. Jonas, ele não orou quando todo mundo estava orando lá. Estavam pedindo para os seus deuses. Jonas não orou, ele estava dormindo. Jonas, ele não orou quando os marinheiros eles estavam remando. A Bíblia diz aqui, no momento que eles remavam com muita força, com muito empenho, e não conseguiam nada. E Jonas não orou. Ele só se colocou em oração, irmãos, quando ele estava na prova. No momento da dificuldade, no desespero que ele se viu, aí ele lembrou de orar, né? E fez um clamor aqui. Se você ler o capítulo 2, 9 versículos aqui, ele orando, ele clamando. E ele diz no versículo 7, quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Quando a alma dele estava avassalada, quando ele estava esgotado, sem forças, ele se lembrou de Deus. O profeta ficou na desobediência, não queria saber de Deus. Aí na hora que o negócio apertou, aí ele se lembrou de Deus. E ele ainda disse para Deus isso. Na hora, quando minha alma desfaleceu, eu lembrei do Senhor. E aí eu fiz oração. É melhor, não seria melhor se ele tivesse orado antes para tomar a decisão? Não é melhor orar antes? Como a Bíblia diz, antes de tudo, fazer oração? Diga para quem está do seu lado aí, não espera o vento chegar. Ore antes. Então, irmãos, ele estava tão desesperado que ele até fez um voto a Deus. Olha aí, tem gente que na hora da luta, no desespero, promete para Deus tanta coisa. Não, Deus, esse ano eu vou para a EBD, esse ano eu vou evangelizar, esse ano eu vou fazer isso na hora da prova. Depois, esquece do negócio, né? Então, quando ele orou, fez um voto, a Bíblia diz que Deus falou ao peixe e o peixe vomitou Jonas na terra. E aí a palavra de Deus veio para Jonas. Mais uma vez, irmãos. E aqui eu quero concluir. Eu quero dizer para cada um de nós, para mim em primeiro lugar, e para vocês que estão aqui, quem está vendo pela internet, que Deus é um Deus de segunda oportunidade. Aleluia. Se não fosse assim, irmãos, nós estaríamos completamente perdidos. Deus é um Deus de segunda oportunidade. A Bíblia diz que a palavra do Senhor veio segunda vez a Jonas, dizendo, Deus disse a mesma coisa para ele. Quem sabe Deus tem falado para nós as mesmas coisas. E nós estamos relutantes, procrastinando, não obedecendo, com o nosso coração endurecido, mas Deus hoje está falando comigo e com você. Não desobedeça, eu tenho um caminho melhor, o caminho da minha vontade para a sua vida. Não endureça o teu coração. É o Deus de segunda oportunidade que está falando nessa noite. Aleluia. Então, Deus trouxe novamente a palavra, e o resultado da pregação, da palavra, da mensagem que Deus deu para Jonas, foi que houve um grande avivamento naquela cidade. É um dos maiores avivamentos conhecidos. Foi o avivamento que aconteceu em Nínive. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que quando Jonas começou a entrar pela cidade e proclamar a palavra, os homens da cidade creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Coisa linda, eu lembrei disso quando eu ungi aqui família,
que eu perguntei, a família toda vai jejuar, marido, mulher e criança. Eu lembrei disso daqui. Então no versículo 5, 6, 7 até o 9, nós vemos aqui o caminho do arrependimento, que é a chave para o avivamento. Aquele povo todo acreditou na palavra do profeta. Ei, eu quero te dizer, Deus está falando nessa noite. Eu estou aqui na qualidade de profeta do Senhor. Acredite naquilo que Deus tem para a sua vida, no que Deus tem falado ao seu coração. Não deixe a dureza te segurar em Tarsis. Não deixe a dureza te segurar no porão do navio. Porque o próximo encontro será... Você já sabe a história. Mas não vai ser. Porque nessa noite, nós estamos aqui como esse povo. A palavra chegou ao rei de Nínive. Ele se levantou do trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de pano de saco. Ele se humilhou. Ele não foi questionar que o rei... Vem cá, quem é Jonas? Me explica aí quem é esse Deus. Por que que o teu Deus está falando isso? Como é que ele vai fazer isso? Jonas, ele tem poder para isso? Ele tem que me dizer, não. Esse rei aqui, ele foi muito sábio. Ele se humilhou, ele se vestiu de pano de saco, se cobriu de cinza. Ele proclamou um tempo de arrependimento. Aquele povo todo se converteu, se arrependeu. E não entrou no juízo. Então, irmãos, o que aconteceu com Jonas? Ele obedeceu pela segunda vez? Obedeceu, mas ele obedeceu com um coração amargo. E dessa forma, irmãos, não dá. Ele obedeceu relutante. Por quê? Porque ele não queria que aquele povo se convertesse. Ele queria que Deus castigasse aquele povo. Mas depois Deus deu uma lição. É aquela lição que você vai ver lá no capítulo 4, que é o último capítulo de Jonas. Você pode ler durante essa semana, que Deus vai falar ao teu coração um pouco mais do que trouxe para mim. Eu quero ficar nesses pontos que o Senhor ministrou para mim, porque eu sei que é para pessoas aqui nessa noite. Ninguém vai para o porto seguro da glória sem navegar pelo canal estreito do arrependimento. Existe um porto seguro onde Deus quer nos colocar, pelo caminho da obediência, pelo arrependimento. A fé que recebe Jesus precisa ser acompanhada de arrependimento que rejeita o pecado. Amém? Então, queridos, a nossa obediência, ela gera bênção para nós e para quem está conosco. Amém? Esse é o caminho que Deus tem proposto para cada um de nós. Aqui nesse texto de Jonas, nós vemos o vento obedecendo a Deus. Deus mandou um vento, o vento obedeceu. Houve uma tempestade, a tempestade ouviu a voz de Deus. Quando Deus mandou a tempestade parar, ela ouviu e obedeceu. Os marinheiros, eles obedeceram à voz de Deus. O peixe, como eu disse, obedeceu à voz de Deus. Os ninivitas ouviram a voz de Deus e obedeceram. A planta que cresceu perto de Jonas, você vai ver no capítulo 4, ela obedeceu à voz de Deus. O bicho que comeu a planta, para tratar com ele, também obedeceu à voz de Deus. Nessa noite o Espírito Santo está perguntando, e você? Você é um fugitivo? Deus tem te chamado para o caminho dele, para entregar seu coração a ele. Deus tem te dado palavras para que haja conserto, para que a sua desobediência não leve a sua família
para a destruição. Você está disposto? Eu estou disposta a obedecer? Eu estou contendendo com Deus? Eu estou questionando a forma de Deus agir? Será que Jonas esperava uma resposta como essa, irmãos? Vamos baixar nossa cabeça. Queria que o Pedro Igor tocasse alguma coisa aqui e responda para o Senhor nessa noite. Se tem alguma área na minha vida, na sua vida, que nós estamos em desobediência, uma desobediência obstinada. Eu estou resistindo à voz de Deus. Deus está falando, olha, muda. A gente já está no 2º mês, terminando já o 2º mês de 2013. Eu tenho chamado a minha noiva para um tempo de intimidade. E tantas coisas estão manchando as nossas vestes. Nós não podemos trilhar um caminho mais longo. Ele é mais doloroso. Deus, ele não deseja o mal de ninguém. Jonas ficou revoltado porque Deus não castigou aquele povo, era inimigo dele. Mas Jesus mandou nós amarmos os nossos inimigos. Jesus mandou nós amarmos as pessoas. Nós precisamos nos importar com as pessoas. O que eu estou fazendo quando Deus tem me mandado trabalhar na sua obra? Eu estou descendo, descendo, descendo. Hoje eu quero me vestir de pano de saco. Eu quero me prostrar, me humilhar como aquele rei diante do Senhor. Eu quero obedecer como os marinheiros, como o vento, como a tempestade, como todo o universo obedece a Deus. Todo o universo obedece à voz de Deus. E o homem, o ser humano não quer obedecer a Deus, quer trilhar os seus caminhos. Deus é um Pai bom. Aleluia. Aleluia. Eu quero perguntar, amados, se nós temos Jonas no nosso meio. Se essa palavra falou ao teu coração, se você sentiu Deus falando com você mesmo, não por emoção, mas você entendeu, Deus, tem coisa aí que essa pastora falou que realmente eu estou vivendo isso. Eu sei que eu preciso mudar a direção. Essa palavra é exatamente para isso, para restauração, para cura, para libertação, para que nós sejamos revigorados nele, para andarmos no caminho em direção a Nínive, que é a vontade de Deus. Há alguém assim nessa noite? Levante uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Temos Jonas aqui. Algumas mãos estão levantadas. Eu disse no início, irmãos, que vocês iriam entender o porquê se tivesse uma pessoa aqui para essa palavra. Porque eu preguei uma palavra na Ceilândia e os irmãos foram muito abençoados. Como manter a cura, como manter a libertação. Nós tivemos um seminário de libertação, de cura, aliás, semana passada. E eu pensei, eu vou pregar essa palavra que eu não preguei aqui em Vicente Pires. Como manter a libertação? E estava toda animada. E quando foi antes de ontem à noite, eu já com a minha mensagem
abençoado, o Senhor falou assim: Jonas. E ficou Jonas, Jonas. E o Senhor falou assim: você vai falar sobre Jonas, porque eu vou levar Jonas na minha casa. E eu vou tirar as pessoas de Tarsis e vou colocar em Nínive. E quando foi ontem, eu li um pouco e extraí essas lições. Essas pessoas que levantaram as mãos, por favor, vamos todos ficar de pé. Mas eu quero que essas pessoas venham aqui. É a última oração que eu vou fazer, porque nós já estamos encerrando, não temos mais avisos, não temos mais nada. Eu quero abençoar a sua vida e declarar em nome de Jesus que Deus tem um lugar melhor para você, que é a perfeita vontade do Senhor. Você não vai deter a obra de Deus na sua vida. Você não vai. Em nome de Jesus, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, nos chama a atenção para isso. Aquele povo, irmãos, só foi livre do tratamento de Deus porque eles se arrependeram, porque eles reconheceram que eles estavam errados. Mas eles só ouviram a palavra porque alguém teve que obedecer. Quantas pessoas estão precisando de você, estão precisando de mim? Quantas pessoas estão precisando ouvir a palavra? Deus vai te usar. Deus vai te usar. Deus vai te usar para ganhar muitas vidas para o Senhor. Deus vai te usar. Amém? Pai, estenda suas mãos para cá. Se ainda tem Jonas que está resistindo, por favor, venha. Venha. Tem hora que a gente tem um orgulho no nosso coração. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou. Deus quer visitar a sua família, Deus quer visitar a sua casa, Deus quer visitar as pessoas do seu convívio. E é você que Ele vai usar, amado. É você que Deus vai usar. Deus não deixou de lado o plano que Ele tinha com você. Se em algum momento algo cessou, Ele é o Deus de segunda oportunidade. Amém? Eu quero liberar sobre a sua vida uma palavra de vitória nessa noite. Aleluia. Aleluia, aleluia. Deus, nós estamos em Tua presença. Deus, nós Te honramos, nós Te bendizemos, porque a Tua palavra é a verdade. Deus, nós Te magnificamos, porque os Teus planos para nós são planos de bem. Nós Te magnificamos porque não tem como o homem se esconder do Senhor. Está escrito lá no Salmo 139. Nós Te louvamos, Pai, porque o Senhor investe em nossas vidas. Deus, nesta noite nós levantamos as nossas mãos para abençoar esses irmãos. E declaramos que esse espírito de fuga não tem poder sobre a vida deles. Eles não são fugitivos da Tua presença, mas nesta noite eles saíram dos seus locais onde estavam sentados para virem ao encontro da Tua vontade. Com essa atitude eles estão dizendo: Deus, eu quero a Tua vontade em minha vida. Deus, me ajuda na minha fraqueza, na minha deficiência, naquilo que eu não posso. Deus, me ajuda na minha pouca fé. E nesta noite, Pai, assim como Tu fizestes com Jonas, libera sobre a vida dos Teus filhos e das Tuas filhas a Tua bênção. Sustenta os Teus filhos. Dá graça para que eles possam fazer a Tua obra. Para que eles possam se firmar na Tua vontade. Deus, que
eles não venham cochilar entre dois pensamentos, mas que eles escolham, como acabaram de fazer, sempre o melhor caminho, que é o caminho da obediência. Oh Deus, tu conhecias a noite de hoje, tu sabias cada pessoa que viria aqui, tu sabes a necessidade de cada um de nós, e nesta noite nós queremos declarar que decidimos te obedecer. Eu decido te obedecer, Senhor. Senhor, não nos deixes relutarmos contra as tuas ordens. Não nos deixes, Senhor, questionarmos os teus planos em nossas vidas. Meu Pai, nós nos rendemos a Ti, porque para onde iremos nós? Deus, só Tu tens palavras de vida eterna. Só Tu podes nos ajudar, Senhor. Eu libero, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos a Tua palavra. Eles são fortes, corajosos. O espírito de covardia que existia em Jonas não tem lugar sobre a vida deles, porque eles são fortes em Ti. Aonde o Senhor os levar, eles irão. Deus, nesta noite, cobre cada vida com Teu sangue. E continua falando que durante essa semana esses irmãos possam, Senhor, ouvir a Tua voz de uma forma, Senhor, tremenda e poderosa. E que algo aconteça diferente em suas vidas. Que eles possam ver, assim como Jonas viu aquele povo se arrependendo, que eles possam ver algo diferente, Pai. Eu abençoo cada um em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Aleluia. 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 Queridos, reunião com todos os irmãos da escola de adoração e do louvor. Todos aqui no finalzinho. E só avisando que ainda tem vaga para o Instituto Joy, para crianças que querem aprender música, instrumentos. Tem vaga ainda, é só procurar a Lisele. Se você puder dar a mão para quem está aí do seu lado, eu quero orar encerrando o culto. Os nossos visitantes, vocês são muito bem-vindos. Foi uma honra servir vocês, ministrando a palavra e orando. Vocês são muito amados. Desde as 18 horas tinha um grupo aqui de pessoas orando pela vida de vocês. Então eu creio que é bênção demais. A motivação do ministério, irmãos, é simplesmente ver o operar de Deus. É ver Jesus se manifestando na vida das pessoas. Nós não temos outras pretensões senão essas. É muito tremendo a gente ouvir os testemunhos de pessoas que entraram na igreja, como nós temos ouvido constantemente. Pessoas que entraram derrotadas, destruídas e foram alcançadas pela glória de Deus. Aqui não tem nenhum pastor estrela, aqui não tem nenhuma pastora estrela, não tem ninguém fenomenal aqui. Mas tem alguém maravilhoso nessa igreja. É o dono dela, Jesus Cristo. Ele é maravilhoso, irmãos. É muito bom ouvir Jesus falar. É muito bom abraçar Jesus. É muito bom sentir Jesus. Somos servos para servir. Deus nos semeou para semear na vida das pessoas bênção. É por isso que nós estamos aí proclamando jejum, nos esforçando em Deus, porque nós sabemos que só Deus pode resolver as causas do ser humano. Amém?
Então que você seja abençoado nessa semana, que respostas do céu venham para a sua vida, que negócios sejam desembaraçados, que inimizades sejam quebradas, que relacionamentos conjugais sejam harmoniosos, que portas se abram para você, que contas sejam pagas para a glória de Deus, que milagres aconteçam. Que você tenha força, que seja curado, que seja abençoado, em nome de Jesus, amém? Pastor Carlos, meu esposo, está ali atrás, e o pastor Edilson também vai para lá, para cumprimentar os irmãos, amém? Glória a Deus. Os pais do Joy venham quarta-feira para a gente conversar. Senhor, em nome de Jesus, solta não. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos abençoar o teu povo com todas essas palavras que liberamos. Que a tua luz resplandeça na face de cada um de nós. Que os irmãos sejam guardados no trânsito. Sejam guardados dos assaltos, dos roubos, dos furtos. Sejam guardados dos assaltos relâmpagos. Meu Deus, guarda os teus filhos. Em nome de Jesus, Pai. Guarda do homem mau. Levanta o escudo da invisibilidade para essa igreja, Jesus. O Senhor é o nosso escudo de invisibilidade. E nós declaramos nessa noite que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que as consolações do Espírito Santo são com a igreja do Senhor em toda a terra. Amém?